Moto Cultura, estamos aqui de novo na Fratesc. Estamos de novo. Mais uma motoca aí, show de bola, cara. Eu tava comentando aqui antes da gente começar o vídeo com o Renatinho, o esquema de cores, assim, eu achei que ficou incrível, assim, ela tá com um puta visual legal, cara, bacana mesmo. Obrigado, velho. Foi um desafio, ela tem a ver com o trabalho que a gente já faz, só que ela é mais sóbria, né? Ela é quase mais elegante, acho que era o propósito, tem muito a ver com o dono da moto. E a BMW pede um pouquinho disso, né? São elegantes, né, velho? Tem uma questão aí refinada. Legal, cara. Foi a minha primeira BMW, que legal que você gostou já. Bom, um ótimo começo. Caramba, cara, curti muito, de verdade. E aí, conta aí, como é que nasceu a ideia desse projeto? Tá, então essa daqui é uma BMW F650. Só isso, é a F650. Sim. Lá fora ela foi chamada de Funduro, que era a junção da palavra fan e enduro, né? Então era uma moto que poderia ser utilizada tanto para fazer algum tipo de passeio de aventura, quanto ser utilizada dentro da cidade. Na real, é o patinho feio da BMW. Então quando você pega lá, entra no site aí, vou comprar a BMW, você puxa a lista lá das motos que estão disponíveis para venda, essa é a mais barata, né? Tá. E é a mais... meio redondona. Ela tem um design... A Suzuki tem aquela Freewind também, que é meio que na pegada feia pra ela é caramba. redonda, ela é muito carenada, bicuda e visualmente ela é feia. Feia. É feia, pô. Ela é feia, galera. Que me perdoem os donos das originais, tá? Eu sou o cara que eu vivo de customização, então eu tenho que enxergar o diferente. Quando surgiu a ideia de montar uma moto customizada para esse cliente, a ideia era criar alguma coisa que ele pudesse passear, né, uma moto de passeio, e que ele pudesse carregar a esposa, né? Então ela tem aqui o banquinho do garupa. E foi um processo longo, porque foi a primeira moto que eu comprei a moto para fazer o serviço do cliente. Ah, legal. Ele não tinha a moto, ele Não encomendou a moto. Nós nos conhecemos num curso, vou fazer um jabá aí pro mestre Boa. Alexandre Salzano, você quer aprender funilaria artesanal e tal, é lá. E eu conheci o José nesse curso, ele passou um dia na oficina, viu uma moto que eu tinha montado para minha esposa, na época uma XLX 250, ficou encantado e falou, pô, vou comprar essa moto para levar lá para Brasília e tal. E aí, eu acho que a honestidade é a base. Eu falei, cara, é uma moto com partida no pedal, 2 carburadores, um de alto e um de baixo. Isso já não é legal aqui, que ainda posso mexer nela. Imagina a hora que você levar embora. Então, vamos esperar um pouco. Passou um tempo, ele me ligou com a condição e falou, eu estou realmente focado, quero fazer um projeto, vamos estabelecer valores e aí você vai apresentar para mim algo que fique com a cara daquela XLinha lá e tal. Aquela pegada. Que por coincidência também era vermelha e tinha detalhes em preto. Então, nesse momento foi quando surgiu a pesquisa pela moto do projeto, né? Pouco tempo atrás, antes de iniciar esse projeto aqui, eu tinha concluído uma CB500 nessa linha também Scrambler, com suspensão invertida, mas que usava pneus Metzeler Turance, né, de asfalto e terra. E surgiu ali uma ideia, falei, cara, pô, acho que gostei, dá para carregar a garupa, acho que dá para fazer uma moto legal para passear. Fomos atrás então da moto doadora, que seria até então a CB500. E cara, vai pesquisar Honda para comprar, nossa, é um show de horrores. Tem motos muito caras, tem motos muito feias e na média, pelo menos dentro daquela pesquisa, a gente tinha um orçamento ali de 10, 11 mil reais para adquirir a moto. As CBs 500 que apareciam, eu já tinha trabalhado em duas, era uma moto que eu me sentia confortável, mas as motos que apareciam, elas estavam muito feias visualmente, e aí você começa a analisar as informações de anúncio, né, e as fotos e tal. Então eram motos quase todas na casa ali de 70, 100 mil quilômetros rodados, custando 10, 11, 12 mil e com uma cara de moto de que foi... Eu falei, putz, cara, acho que vale a pena abrir um pouco o leque. E aí começamos a pesquisa por faixa de valor. E aí vem as surpresas, né?
você consegue comprar uma BMW por 10 mil reais. Olha aí, que bacana, né? Quer dizer, abriu um pouquinho o leque mesmo, a cabeça, né? Foi buscar algo que a gente tivesse ali a condição de criar um projeto, que não fosse um bicho de 7 cabeças, não comprar uma moto muito velha. Mas, pô, vamos lá, essa moto aqui é 1994. Ela não paga nem IPVA mais. Boa. Então, cara, e se não me engano, essa moto ela sai com motor de fábrica, aquele Rotax, que é um baita motorzão. Eu vou entrando na história da moto rapidinho. Então, assim, em 1993 a BMW entendeu que gostaria de voltar para o mundo das motos. Então eles ainda não estavam produzindo, tinha uma história de décadas atrás, né? E eles se reuniram com a Aprilia e a Rotax, que é uma empresa austríaca, e montaram esse projeto. Então ela é a irmã alemã da italiana Aprilia Pegasus 650. Agora que você falou da Aprilia, tem tudo a ver o design dela, porque ela é bem na pegada da Pegasus mesmo, meio arredondada. Toda arredondada, aquela coisa ali anos 2000, né? É isso, é uma moto 90 e alguma coisa, essa daqui é 93. Então é uma moto alemã, fabricada na Itália com um motor austríaco. Você imagina a salada, pô, tinha tudo para dar errado, né, cara? Mas deu certo, essa moto aqui ganhou, e esse foi o ponto alto. Em 1994 ela ganhou o rally famoso Paris-Dakar. Olha só. E ganhou porque ela tinha, né, foi montada uma condição em que o centro de gravidade dela é baixo e o peso ele é jogado para a roda traseira. Então o piloto Richard Sainz, salvo engano, tá? Desculpa aí, produção, se não foi isso. Mas um francês correu com a moto e ganhou em 99. Depois ganhou de novo no ano 2000. Olha aí. E aí, logo em seguida, essa moto passou por uma reestilização e passou a ser chamada de F650 GS. Que é o que a gente tem hoje aí. Quer dizer, além da gente vir aqui para mostrar uma moto customizada, ainda tem uma aula aqui com o Renato. Muito bom. Então assim, essa moto ela marcou o retorno da BMW para o mundo das duas rodas. Foi a primeira experiência monocilíndrica com transmissão por corrente, né? Quando a gente pensa em BMW, a primeira coisa que vem à mente é o motor boxer e o cardan. Então foi um exercício de engenharia para que eles tivessem uma moto acessível como produto de entrada, né? Pô, ganhou o Rally Dakar, moto impecável, tem 52 cavalos, anda bem. E aí só para concluir aquela história da pesquisa, a gente saiu de um universo onde a gente ia comprar uma CB500 com 100 mil quilômetros rodados e compramos uma BMW 650 com 40 mil quilômetros. Eu acho que foi um bom negócio, né? Foi um bom negócio. Então, muito bem. Vamos falar do projeto agora? Vamos como lá. É que se deu? Boa. Então assim, moto ela é feia, vocês vão jogar aí, o Duque na edição vai colocar a foto de como ela era original, né? Uma das coisas que incomoda muito quando a gente vai fazer o projeto, inicialmente, é justamente a seção quadrada do chassi, né? Ele não era tubular, esse pedaço, e isso assusta. A moto fica com cara feia, você fala, pô, como é que eu vou sumir com esse quadro quadrado e tal? Se vocês entrarem no perfil aí do Instagram, posso passar? Sim, lógico. @Frateschi Garage, vocês vão ver que eu já fiz várias motos com chassi quadrado, assim, com essa seção aqui, com esse perfil retangular. E aí não tem muito segredo, você tem que entender que ele está aí, ele faz parte do berço do motor, e a única parte que a gente não pode alterar no chassi, né, do ponto de vista, sobretudo, de segurança, e a gente tinha que abraçar o que ela era. Então, do projeto original, eu fui desmontando a moto inteira, sobrou o motor, a primeira seção do chassi, que acaba até aqui, né? O quadro elástico, o cubo da roda traseira e o amortecedor traseiro. Todo o resto foi feito aqui. Então vamos lá. Alterações, começando pela ciclística. Aqui na roda dianteira, a gente manteve a medida do aro, ele continua sendo um aro 19, né? Só que agora a gente trocou tudo que corresponde a freios e suspensão. Então nós temos duplo disco dianteiro, né, quase marca registrada, faz parte da minha identidade. Eu uso também 2 pinças de freio. Agora as pinças de freio tem 2 pistões cada uma, originalmente era apenas uma pinça, né, e os discos são de 300 milímetros. Esses discos são projetos idealizados aqui, cortado a laser e tal, né, acabamento como tem que ser.
As pinças são alimentadas por óleo DOT 5.1, no mesmo padrão de sempre, usando as mangueiras de Aerokeep, né, que é o Teflon revestido, e a gente tem aí alguns detalhes anodizados aqui só para fazer um charme. No que tange a suspensão, sai a suspensão original, que era de 41 milímetros, e entra essa suspensão invertida, que continua tendo o mesmo diâmetro de tubo, é de 41 milímetros, só que ela é um pouco menor do que a original, né? Essa aqui tem 160 milímetros de curso. Para isso, eu tive que também adaptar a mesa superior e inferior, usando um canote original da BMW com os rolamentos novos, na medida do que o quadro precisa. Então, complementamos aqui o kit com um guidão mais baixo, reto, né? Ele tem um miolinho aqui um pouquinho mais largo, alguns manetezinhos para fazer um pouquinho de ajuste aqui. Ele tem, né, um ajuste pequeno de regulagem de altura. E pronto, é isso que a gente tem aqui na dianteira. Eu acho que a ciclística dessa moto já é muito boa, né? Quando você anda com uma BMW, a primeira coisa que vem a sensação é de equilíbrio e leveza, até mesmo aquelas 1100 e lá vai fumaça, que são os motor boxer. Essa daqui não é uma exceção à regra, ela já era muito leve, muito macia. O que a gente fez aqui foi colocar uma suspensão um pouco mais moderna, que tem menos torção, né? Visto que agora as bengalas são invertidas, ela tem mais rigidez, mas que mantém as mesmas características de diâmetro de tubo, e o curso é muito similar. O incremento aqui vem por conta dos freios, que agora são duplos. Na parte traseira da motocicleta, eu mantive o quadro elástico original, então aqui a gente tem a balança que já era dela, e ela já tem um amortecedor traseiro muito legal, que inclusive tem as regulagens de compressão e retorno que ficam aqui na mão do piloto, né? Exemplo do vídeo que a gente teve lá da DR800, que também usava um amortecedor Sachs, esse também tem essa regulagem aí. Então, falando aqui da ciclística, roda traseira aro 17, eu uso um disco de freio novo, pinça Brembo, relação, né, um conjunto de transmissão todo novo, passo 525, corrente DID e relação Riffel ou Vaz, não sei, estou na dúvida, mas é um dos dois, são ótimas marcas. Vamos falar agora do que foi fabricado, né? Eu disse no princípio que a gente manteve o motor, o berço do motor e o cubo da roda traseira originais, assim, com a balança. Todo o resto foi feito. Então, na dianteira, a alteração do canote, isso é feito em torno, fresa, vai um rolamento correto, isso entra com prensa. Não tente fazer isso sem as ferramentas corretas, porque é o eixo mais importante da motocicleta, mas não é um bicho de 7 cabeças. Foi feito aqui, já foi feito em várias outras motos, tá ponto. O tanque, aqui eu vou fazer um parênteses, mandar um abração para o meu amigo, mestre, senhor Daniel Omar, né? Daniel argentino da BMW. Foi ele que muito gentilmente me cedeu um tanque de BMW classiqueira para que eu pudesse me inspirar e aí fazer o modelo para este tanque, né? Este tanque eu acho que ao lado do motor Boxer, uma marca visual que sempre vai remeter a BMW, é figurinha batida e é lindo. Então passa décadas e décadas, ele está sempre em moda. É um tanque bonito, eu adaptei para que ele conseguisse ter a dimensão e encaixar aqui no quadro, encaixar a parte dianteira no berço, e dentro deste tanque está a maior parte da elétrica. Então, se vocês olham a moto, uma das coisas que dá para perceber de imediato é que na fabricação eu quase sempre consigo... produção, dá um tchau para a câmera! Quase sempre consigo deixar esse triângulo bem limpo, né? E aqui não foi exceção. Muito embora porque eu fabriquei o tanque, aí fabricando o tanque eu consegui colocar a elétrica toda dentro dele, inclusive a bateria, que para essa moto aqui é uma bateria de íon lítio. Então, dando continuidade ao que foi fabricado aqui, né? Então eu fabriquei ali o canote, fabriquei o tanque conta com o bocal de combustível original da moto, então você vai abrir ele com a mesma chave, tá certo? Na parte de suspensão, do chassi aqui, a ancoragem da suspensão, né? Vamos falar desse pedacinho aqui, é original, então a moto tem aqui o mesmo ProLink, a articulação e tudo mais, só que o chassi, né?
dessa parte inteira aqui para trás, tudo isso daqui que vocês estão vendo, foi feito para essa moto. Então, partimos da premissa que era uma moto para carregar garupa, né? Então tem que se considerar o peso de piloto e passageiro, então uma suspensão firme e com um vão livre que me permita o curso da suspensão, né? Ela em colapso, vamos dizer que a moto passasse por um buraco, uma valeta e a suspensão fosse trabalhar até o final. Esse vão que eu tenho aqui é o mesmo vão que eu tenho dentro do amortecedor, então não corre o risco do amortecedor travar no final e o pneu travar aqui nas ponteiras de escapamento, né? Então esse é o detalhe muito importante. E aí sim, claro, regular aqui a altura para que a posição do joelho, do garupa fique confortável e correta para se divertir, passear, né? Não dá para você ficar caindo da moto. Então da parte de fabricação, de metal, de coisas mais malucas, foi essa célula de combustível que combina trabalho em fibra e metal, todo o chassi na parte traseira aqui e o escapamento, que neste caso aqui é de inox. Ele vem um coletor original, depois eu fiz continuação aqui, seguindo essa linha do chassi para ficar com esse triângulo bem limpo. E aqui na traseira eu tenho duas ponteiras também de inox, né, são réplicas da SC, e as duas são funcionais. Olhando por baixo aqui vocês vão perceber que tem ali o T, né, todo o trabalho de solda feito com TIG inox, e tem as molinhas, né, além delas terem uma função, elas dão um charme todo especial. Essa traseira aqui condensa muita coisa, uma vez que eu não tenho mais a bateria aqui, eu consegui incluir e embutir as setas, a lanterna, né, então ficou tudo bem escondidinho. Deixa eu acendê-la aqui só para... Então olha lá, ela fica escondidinha, deu um tchan bonito, aqui em cima acende. E as duas ponteiras falam, né? A gente vai ligar a moto daqui a pouco, vocês vão ver que sai barulho daí, viu? É um painel importado, ele tem as mesmas funções do que está lá na DR800, ele tem o conta-giro, odômetro parcial, total, só que ele tem algumas informações mais legais, inclusive como sensor de temperatura de água, o sensor do óleo, né? Então tudo isso está funcionando. À medida que você gira a chave ali, você vê as luzinhas piscar e elas estão agindo. Esta moto continua carburada, usa aqui os Mikuni 33, né? E mesmo carburada é uma moto que não fica devendo nada para ninguém. Então é só puxar aqui um pouquinho o afogador, a gente não deu a partida nela ainda hoje. Ela funciona de cara. Então, é uma moto com 40 mil quilômetros rodados, não está fumando, tem muito mais do que 20 anos de história e pelo que foi pago, à medida que ela esquentar, né, uma massinha sai. Mas pelo que foi pago é uma grana, ó, pequena, acho que vale a pena se você está pesquisando uma moto aí para... Estou pesquisando uma Scrambler, pesquisa essa moto, ela é legal. Novidade para ninguém, eu vivo um negócio que eu amo, né? Estudo bastante para continuar fazendo isso por muito tempo. E nessa moto aqui eu comecei a usar algumas técnicas novas. A exemplo do que eu disse lá no vídeo passado, em que a DR800, aquela azul, foi a primeira moto em que eu usei a máquina de cortar máscaras para fazer a pintura, o plotter e tal. Nessa daqui foi a primeira moto em que eu pude contar com o uso da ferramenta do 3D. Tanto a impressora 3D, né, tá ali meu robozinho, quanto o software onde se desenha e se projeta, que é um software CAD/CAM. Eu uso o Autodesk Fusion 360, é do mesmo fabricante do famoso AutoCAD e é uma ferramenta revolucionária. Então, eu vou apresentar para vocês algumas pecinhas que já foram feitas utilizando essa tecnologia de impressão. Eu uso o método FDM e os que vocês estão vendo aqui eu desenhei, né? Eu projetei, tirei as medidas do mundo real aqui, da suspensão, joguei dentro de um software, fiz as dimensões, as cotas, a geometria, né, as formas que deveria ter, e aí
prototipei, imprimi e a peça está aqui instalada. Então, vamos lá. Aqui na frente, eu tenho uma grade de farol. Esse farol é um farol de 5 polegadas e 3/4, então ele é menorzinho um pouco, né? E aí eu fiz essa gradezinha aqui, é bem clássica, a gente já vê esse tipo de trabalho em outros lugares. Incluí aqui na logomarca, é logomarca que fala, produção? Um salve pro meu amigo Guilherme aí, que salva a gente a cada dia, né? Então, essa peça aqui ela foi feita em 3D, impressa, e aí ela depois ela passou pelo processo de acabamento. Assim como o paralama, né? Então é um paralama que está firme, todas as peças estão impressas em material resistente, inclusive a intempéries, é o PETG que eu uso. Então aqui a peça vem, ela já tem uma forma que ela encaixa aqui na mesa inferior e dá a sensação de que é uma peça só. É um paralama bicudo alto, mas que nem chama tanto atenção assim, né, se considerado a posição que ele está. Mais aqui para baixo, ainda na roda dianteira, eu fiz essa peça, é motivo de orgulho, tá? Mas a gente ainda está aprendendo, tem muito a evoluir. Essa peça é um protetor da parte cromada da suspensão, né? O que acontece com a suspensão invertida é que a parte cromada, que justamente corre ali pelo retentor e tal, ela fica na parte de baixo. E a parte de baixo, para motos como essa, sofrem danos por pedrinhas e detritos que vão batendo na pista e voando. Quando bate na suspensão, se não tem essa capinha de proteção ou alguma similar, isso pode criar um pequeno pontinho ali na parte cromada, e aí a suspensão, que estiver trabalhando, baixando, sempre que o retentor passar por aquele ponto, vai vazar óleo, e aí você vai perder a eficiência da suspensão. Então, essa daqui é uma peça funcional, ela tem um porquê de estar aqui, né? Então, quando a gente abaixa ali a suspensão, você vê que ela corre ali dentro, não raspa em lugar nenhum, e também tem aí um apelo estético, né? Ela é uma peça que eu achei que ficou bonitinha, e a gente colocou também ali o F do Fodão, quer dizer, do Fratesc, que coisa feia de falar, né? Então, vamos aqui para trás. Eu tenho também um paralama traseiro feito com a mesma tecnologia, na verdade é o mesmo desenho, eu só mudo ali as questões de suporte de um para outro. E aqui na frente tem um filtrinho, né, que é um condensador dos vapores do óleo, né? O óleo ele tem uma área de expansão, depois ele condensa e volta ali para o cárter do motor. E essa moto não tem cárter, né? O óleo ele só volta ali para dentro do motor. E é isso, acho que de 3D foi isso aqui. Aí um detalhezinho antes que vocês perguntem. Não é alcohol, hein, galera? Nem uísque. Isso aqui é sim um reservatóriozinho de bebida, deve ter um nome, né? O Duque depois me ajuda, porque ele é um cavalheiro e provavelmente sabe. Mas nesse caso aqui é o reservatório de expansão do líquido de aferrecimento, que é o que vai ali no radiador, né? Então ele aumenta a pressão à medida que esquenta, ele tem que ir para uma expansão, depois ele volta por vácuo para dentro do sistema de novo aqui de radiador da moto. Então, de peças em 3D foram essas, é o começo, mas é uma tecnologia que está me ajudando demais e eu tenho fé de que vai ser revolucionário. Então, se você ainda não entendeu do que é, ou se você tem curiosidade de saber mais, entra aí, começa a pesquisar. Fusion 360 é um software de desenho e as impressoras, galera, tem de todos os tipos, modelos, cores e tamanhos. O importante é vocês entenderem que são ferramentas que estão à disposição hoje. Você consegue comprar uma impressorinha a partir de $100, então nem é tão caro assim. Tem ferramenta aí, tem martelo que custa mais do que isso. Seguimos aqui para a parte final da apresentação. Apresentação! Vamos falar do acabamento, né, galera? Eu construo a moto inteira aqui. Não sou o melhor pintor de São Paulo, não sou, mas eu sou o cara que monta a moto inteira. O desafio aqui estético foi conseguir aliar a técnica correta de pintura do chassi, que é utilizar a pintura eletrostática, né, a chamada pintura a pó. Já expliquei para vocês no vídeo anterior, é aquela que vai aderir a peça de metal, vai a 280 graus, ela se funde ao metal e você tem uma dureza e uma resistência muito maior do que a pintura líquida. Então, o chassi, as rodas, né, o aro das rodas, o chassi inteiro, a suspensão aqui, o quadro elástico e tal, tudo isso, sobretudo o chassi, parece uma pintura líquida, pelo tom que ela tem, né? Então a gente tem aqui um tom vermelho metalizado candy.
Isso é novidade no mundo aí das pinturas eletrostáticas. Eu já vi antecipado que existem também as pinturas fluorescentes com esse tipo de material. Então, mais um salve para o pessoal da CEMOG. Eles são muito bons no que eles fazem, têm preços competitivos e estão atendendo quase todo mundo aí de customização. Fala lá com o Carlinho que ele tem uma cartela de cores incríveis, e aí vocês vão poder negociar e entender qual que vocês querem montar aí o seu projeto. Como eu disse, uma vez que a gente escolheu a cor do quadro, aí sobrou para mim, desenvolver a cor do tanque. Essa moto, ela é vermelha no documento, né? Então, predominantemente, a cor que se enxerga deve ser o vermelho. Ele está aqui, e antes que vocês me questionem, isso aqui é só uma lateral, a moto é vermelha. A luta aí foi chegar num tom de tinta líquida, base poliéster, que tivesse o mesmo aspecto, a mesma colometria da pintura eletrostática. E aí, com a ajuda do nosso mestre Shaw, da Shaw Custom, ele fez essa tinta sob medida, então ela é uma tinta base poliéster, se aplica como base poliéster, né? Faz o seu preparo do tanque, wash primer, massa, aí a base, que no caso foi uma base branca lisa, depois a base poliéster vermelho e aí por fim o verniz bicomponente, o verniz PU autossólidos, né? E o mestre Shaw conseguiu chegar no mesmo tom, ele me ajudou muito na fabricação dessa tinta e o tanque ficou assim, como vocês estão vendo. Então, os detalhes que estão aqui, nada é feito em adesivo, é tudo na tinta, né? Não tem degrau, à medida que você passa o dedo aqui você percebe que não tem aquele relevo do que seria o adesivo. E para completar, a gente optou por fazer o filete aqui da lateral do tanque. Isso aqui é muito clássico da BMW. E usei o branco, né, que estava já disponível em algumas outras áreas aqui. E a chave de ouro foi o azul. Então, dentro do filete aqui que vocês estão vendo, a gente tem um azul igual que está no logo da BMW, que é a bandeira bávara. Então, o trabalho de pintura do kit é esse, né? Chassi na eletrostática, balança na eletrostática, todo o resto na pintura líquida e o motor que teve aí uma revisão, limpeza completa dos carburadores, troca dos reparos, pintura do motor, né? Troca de todos os parafusos por Allen do tipo inox, justamente para não ter nenhum tipo de oxidação, e na remontagem fluidos novos, o líquido refrigerante, o óleo sintético, nesse caso aqui é semi-sintético, e velas novas. Esse foi o trabalho desenvolvido. É uma moto, como eu disse, 1993, eu acho que a melhor análise a ser feita é pesquisar aí quantas F650 de 1993 foram customizadas, tem poucas no mundo. É uma moto que quase ninguém tinha enxergado direito, porque ela tem um chassi que não joga muito a favor, mas que tem um motor incrível, soberbo, e tem aqui potência, são 52 cavalos a preço de banana. No Brasil tem muita moto dessa vendendo, e se vocês derem uma pesquisadinha, vocês vão encontrar boas opções aí que fogem um pouco do universo das japonesas. É uma BMW, tem uma ciclística incrível, fiquei realmente surpreendido. A organização do chicote, né, dos componentes elétricos é impecável. Apesar de ser 93, essa moto já é TCI, né, ela é transistorizada, não é capacitiva a ignição, não é o CDI. E acho que assim, dentro da proposta de valor e dentro do orçamento que foi estabelecido pelo cliente, essa moto aqui custou, inclusive com a compra da moto, pode falar, produção, melhor não? Essa moto custou 25 conto com a moto. Então é o preço que o dono poderia estar andando numa G310, ele vai andar numa F650 GS. Bom, em resumo, Renato, é uma motinho que talvez os olhares não estavam atentos a ela, mas é uma baita opção, né, cara? Eu acho que é uma moto muito legal pelo que custa e exatamente pelo fato das pessoas não terem percebido que dá para fazer, é uma moto barata. Muito bem. Tem isso também, tem motos aí que já estão começando a ser mais utilizadas em projetos, inclusive a gente vê muito isso fora do Brasil. Tem aquelas figurinhas carimbadas que o pessoal começa a procurar
começa a inflacionar o mercado. Então aproveita aquelas que ainda não estão com os olhos totalmente voltados a elas, que sempre vão ser ótimas opções. Muito bem. É isso aí. Renatão, valeu, cara. Pô, lá eu que agradeço. Aí. Eu quero de novo agradecer esses caras, eles são 10. Se você está pesquisando sobre motos, você gosta dessa cultura custom, alternativa da customização e tudo mais, segue aí o Motocultura, eles são, pô, coração. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Ó, aproveitando então a fala do Renato, eu vou pedir para você, se inscreva aí no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos e não esquece de deixar o like para a gente continuar fazendo material, beleza? Valeu, Motocultura. Abraço aí, galera. Abraço.